A paz, irmãos, paz e graça, tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu vou estar falando aqui a respeito da mulher repudiada. Vou estar mostrando que a mulher repudiada, ela não pode se casar com outro homem porque ela pertence ao marido dela. E a partir do momento em que ela repudia o marido dela para procurar outro homem, ela comete um adultério, que é uma coisa gravíssima diante de Deus. Então, eu vou começar fazendo a leitura do que Jesus falou lá em Mateus capítulo 19. Eu, porém, vos digo, quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério, e o que casar com a repudiada, comete adultério. Então, o Senhor Jesus está mostrando com muita clareza que o homem só pode repudiar a mulher dele em caso de relações sexuais ilícitas, ou seja, caso a mulher dele tiver traído ele. E que ele só pode se casar com uma outra mulher que não seja casada com outro homem. É uma coisa muito lógica, muito fácil de se entender, porque da mesma forma que você não pode roubar um objeto de uma pessoa, você também não pode roubar a mulher de uma pessoa, porque aquela mulher pertence ao marido dela. E é muito mais grave o adultério do que o roubo, porque o roubo você está roubando uma coisa material que, embora seja muito valioso, tem como recuperar. Quando você rouba a mulher de uma outra pessoa, seja por vontade própria da mulher, ou seja, a mulher mesmo quis passar para aquele cara, ou então involuntário, quando a mulher não quis, mas ela passe por alguma situação. Em ambos os casos, é um roubo, que é um adultério, e esse casamento não tem legalidade, ou seja, ele é ilegítimo. Então, isso é uma coisa muito séria e a vida tem várias oscilações. Então, quando a gente olha assim por um âmbito por cima, parece ser fácil de entender, mas a vida tem tanta oscilação que as pessoas acabam transgredindo essas leis, transgride a palavra de Deus e depois elas vão colher os frutos amargos das escolhas delas, porque elas merecem isso, tem isso também. Então, a nossa função é orientar, mostrar o que a palavra de Deus diz, para evitar que as pessoas não colham os frutos amargos da destruição e da ira de Deus que vai vir sobre a vida delas. Então, eu vou estar fazendo a leitura aqui do que João Batista, que é o nosso exemplo, o que ele falou sobre um casamento que era um adultério, que no caso é a relação de Herodes com Herodias. João Batista é o exemplo porque são poucas as passagens no Novo Testamento onde aparece um alguém repreendendo outro alguém, porque aquele alguém estava em uma relação de adultério, não era um casamento. Jesus também falou sobre isso em João capítulo 4, e ele é muito claro quando ele fala sobre isso. Mas o exemplo de João Batista também é grande, porque João Batista ele foi decapitado e morto e preso justamente por conta de ter denunciado esse pecado de Herodes. Olha o que o João Batista falou. Porque Herodes, havendo prendido e atado a João, metera no cárcere, por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão, pois João lhe dizia, não te é lícito possuí-la. Então João Batista está falando de forma muito clara que não te é lícito, Herodes, e Herodes era um rei, não te é lícito possuir a mulher do seu irmão, ou seja, não te é lícito possuir uma mulher que já teve um marido antes, porque aquela mulher pertence ao primeiro marido dela. O marido dela estava vivo e aquela mulher deixou de gostar do marido dela, parecendo as pessoas da modernidade, e ela passou para o próximo marido que ela bem escolheu. E aí João Batista está vindo e botando o dedo na cara do Herodes e falando assim, não te é lícito possuí-la. Então, o espírito que tinha em João Batista, ele é justamente o contrário do espírito que tem nas igrejas, nos pastores de hoje. Porque o que eles falam é o seguinte, se você recomeçar, se você estiver feliz, se você... São os argumentos assim, mais frouxos possíveis. E é por isso que eles merecem, inclusive, receber a ira de Deus na vida deles. Eles merecem ser traídos, porque da mesma forma que eles orientaram isso para os discípulos deles, para as pessoas que eles ensinavam, da mesma forma a ira de Deus volta na vida deles. E
O argumento deles é que se você estiver feliz, se você se reconciliar, você pode casar com quem quiser, que a vida é tranquila, e sendo que a palavra de Deus mostra que as coisas não são assim. O adultério é uma coisa gravíssima, e quando a mulher que pertence ao primeiro marido dela, ela abandona ele e passa para o segundo marido, ela comete adultério, quando é em caso exceto de viuvez ou de traição. Então, se a pessoa foi traída, ela pode recomeçar. Se a pessoa ficou viúva, ela pode recomeçar. Só que, em exceto dessas duas situações, não é lícito isso acontecer, ok? Agora, quando a gente continua fazendo a leitura do Novo Testamento em geral, a gente vai encontrar também um texto onde Jesus falou isso para a mulher samaritana. Disse-lhe Jesus: Vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: Não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: Bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tivesse, e esse que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Então, claramente, quando a gente analisa esse texto, a gente vê que Jesus está falando que ela não o marido que ela tem agora não é o marido dela, ou seja, a sua relação com esse homem é um adultério. É isso que Jesus está falando. Só que quando a gente analisa esse texto, é muito claro por que ele não é o marido dela. Porque ela já teve outros 5. Então, se ela já pertenceu a outros 5 homens, não tem como agora esse 6º marido dela ser o legítimo marido dela. Então, não adianta também ela estalar os dedos e falar que ela se arrepende de tudo que ela fez para trás, que agora ela vai recomeçar, porque o recomeço é em cima de um adultério. Então, não tem como Deus tolerar uma coisa dessas. Entende? Então, é isso que a palavra de Deus está mostrando. A palavra de Deus está mostrando que, em cima de um adultério, não tem como você construir uma família sólida. Se um homem tomar a mulher de seu irmão, imundícia é, descobriu a nudez de seu irmão, ficarão sem filhos. Então, essa lei se encontra lá em Levítico, quando está falando que se um homem ele tomar a mulher de seu irmão, eles vão ficar sem filhos, e que isso é uma imundícia, ou seja, não é permitido pela lei de Deus. Agora, por que o texto ele fala ficarão sem filhos? É porque a esterilidade ela é um castigo sobre pessoas desobedientes. É como eu já falei, tem casos na Bíblia onde mulheres justas elas eram estéreis. Porém, a esterilidade, em regra, é um castigo sobre um povo ou sobre uma pessoa, sobre um relacionamento que, na verdade, é um adultério. Então, por isso que a palavra de Deus fala, ficarão sem filhos, porque aquilo ali, aquela união nunca deveria ter acontecido. Então é isso, irmãos. O objetivo do vídeo, então, foi esclarecer pontos a respeito da escritura. Tem muitas outras dúvidas que a gente fica quando a gente ouve falar desse assunto, porque a gente acha normal a modernidade, a gente acha normal a pessoa começa a se relaciona com várias pessoas e aí a pessoa vai vivendo aquela vida bagunçada e a mulher só tem noção de ter filho lá para os 35 anos de idade. Então, quando a gente vê a modernidade, a gente tem que sentir, na verdade, nojo dessa modernidade e querer sempre fazer as coisas de acordo com a palavra de Deus, ok? Então, o objetivo do vídeo é mostrar a legalidade por trás de um casamento e por que muitos casamentos não dão certo é justamente porque não tem legalidade e às vezes a pessoa não tem nem noção que precisa ter legalidade. Então, quando dá errado, é apenas o fruto que ela colheu por ter feito as coisas errado desde o início, ok? Então, muito obrigado por vocês terem acompanhado o vídeo. Deus abençoe.